Muito bom dia para você que está nos assistindo. Tá começando mais um Manhã em Foco, segundou, hein? Conta pra mim como foi seu final de semana. Aproveitou o final de semana para ir no boneco do Pablo, né? Conta aí no chat. Ou você foi afinar para as novas toadas, hein? Esse final de semana, do domingo, teve, né, aquela afinação, a marujada, né, para afinar as novas toadas, né? Que o Festival de Parintins está chegando, então, ó, é bom sempre ficar com as músicas em dia, com as toadas em dias, hein? Não podemos deixar de sempre nos aprimorar, né? Essa cultura amazonense eu acho linda, 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 linda. Né? Então já coloca aí no chat que eu quero saber como foi o seu final de semana. Se aproveitou em festa, se foi para as toadas, ou se aproveitou esse sol. Menino, porque Manaus deu um sol que dava assim, ó, para ficar queimadinho. Ou foi para as praias, ou para as cachoeiras de Presidente Figueiredo com aquela água geladinha. O sol quente e água gelada combina muito, né? Eu não fui pro Pablo, também não fui para as toadas, né? Eu queria mesmo era ter ido para cachoeira, né? Conta aí para mim no chat, coloca aí no chat que eu quero saber como foi o seu final de semana. Porque agora nós vamos iniciar com as informações, né? Teve muita informação rolando e aqui no Manhã em Foco que você vai saber, né? Vamos ficar aí ligadinho nas informações internacionais, nacional e aqui no nosso Amazonas, né? No cenário internacional tem tensão no Oriente Médio e também um acidente aéreo com mortes em Nova York. E aqui no Brasil tem imposto de renda, o caso Henry, o Banco Master e também bastidores políticos. E no Amazonas tem a gasolina, que a gasolina disparou ontem, né? E também teve a queda de um avião, que terminou em tragédia. Vamos começar falando sobre o cenário internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma pausa de 5 dias em possíveis ataques à instalação de energia no Irã. A decisão foi justificada por ele como resultado de conversas produtivas, mas o governo iraniano negou qualquer negociação. O conflito no Oriente Médio segue em escalada desde o final de fevereiro e já tem impacto no mundo. O fechamento do Estreito de Hormuz, responsável por grande parte do transporte de petróleo, tem pressionado os preços e gerando instabilidade na economia global, né? Além disso, um acidente grave foi registrado em Nova York. Um avião da Air Canada colidiu com um caminhão de bombeiros no aeroporto em LaGuardia. Durante o pouso, 2 pessoas morreram, o piloto e o copiloto, e 41 ficaram feridas. O voo vinha do Canadá com 72 passageiros e as autoridades elas investigam qual foi a falha de comunicação que permitiu que o pouso fosse autorizado com um veículo na pista. E aqui no Brasil, né, começa hoje, segunda-feira, o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2026, referente aos rendimentos de 2025. O prazo segue até dia 29 de maio e a expectativa é de cerca de 44 milhões de declarações. Devem declarar quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35 mil. Quem teve ganhos na bolsa, renda rural ou possui bens acima de R$ 800 mil. Também estão incluídos quem teve rendimento no exterior ou com apostas. Entre as novidades estão a declaração pré-preenchida mais completa, restituição via Pix, inclusão de despesas médicas automaticamente e um sistema de cashback para trabalhadores de baixa renda. E também aqui no Brasil, o julgamento do caso Henry Borel começa após 5 anos,
e deve mobilizar o país. Os réus, a mãe e o padrasto, respondem por homicídio, em um caso marcado por denúncias de violência. Laudos apontaram que a criança sofreu diversas lesões e as investigações indicaram que havia uma rotina de agressões dentro de casa. O julgamento ocorre no Tribunal do Júri. O caso ganhou grande repercussão nacional e levanta debates sobre proteção à infância e a responsabilidade familiar. E no Supremo, o ministro André Mendonça quer saber onde foi parar mais de 50 bilhões de reais do caso Banco Master. Ele cobra que o banqueiro Daniel Vorcaro revele o destino do dinheiro na delação. Além de identificar os envolvidos, o objetivo é recuperar os valores que estão sendo ressarcidos a investidores pelo Fundo Garantidor de Crédito. Vorcaro, até agora, não informou o paradeiro dos recursos. Outro ponto é que ele precisa provar que ele não era o líder do esquema. Caso contrário, pode perder o benefício da delação. E ainda aqui no Brasil, sobre política, o senador Flávio Bolsonaro iniciou uma agenda no Nordeste em movimento de pré-campanha. Ele adotou um tom mais moderado e defendeu a ideia de romper as amarras do atraso. A visita, ela passou por capitais como Natal e João Pessoa, regiões tradicionalmente associadas ao eleitorado do presidente Lula. O senador evitou ataques diretos, mas criticou o preço dos combustíveis e a situação econômica, e um discurso voltado à ampliação de apoio político. E ainda, a Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. O pedido considera o estado de saúde dele, que está internado tratando uma pneumonia. Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e atualmente cumpre pena em Brasília. Segundo o procurador-geral, o quadro clínico justifica a flexibilização da pena, já que o ambiente domiciliar pode garantir melhor assistência à saúde. E aqui no Amazonas, um trágico acidente aconteceu no sábado. Um avião de pequeno porte que realizava um voo de instrução caiu no aeroclube logo após a decolagem na capital amazonense. O instrutor morreu no local e o aluno ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A aeronave não conseguiu sustentar o voo e caiu próximo à pista. As causas do acidente serão investigadas por órgãos competentes. E agora, mudando de assunto, deixa eu perguntar para vocês. Quem notou que a gasolina aumentou de novo neste mês de março, aqui em Manaus? Pois é, a gasolina voltou a subir e já chega a R$ 7,59 o litro, sendo o segundo aumento em menos de um mês. No início de março, o valor era de R$ 6,99 e subiu rapidamente. A capital amazonense está entre as mais caras do país. Fatores como logística, imposto e custos nas refinarias explicam os preços mais altos na região norte. E para fechar as informações no nosso Manhã em Foco, a travessia de embarcações no rio Altais-Mirim, no quilômetro 24 da BR-319, está interditada a partir de hoje, segunda-feira, até quarta-feira. A medida ela foi anunciada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, e ocorre por conta de avanço nas obras de construção da ponte no local. Durante esse período, as balsas da obra estarão ocupando a área para a instalação de estruturas como longarinas e prelages, o que impossibilita a passagem de embarcações por questões de segurança. Já o tráfego de veículos na BR-319 ele segue normalmente. A reconstrução da ponte acontece após
o desabamento registrado em outubro de 2022 na região. O rio Curuçá. Não houve vítimas na ocasião, mas o caso levou à interdição da estrutura e à necessidade das obras atuais. E vamos agora, finalizar o nosso Manhã em Foco com análise política. Quem chega agora é o Coronel Menezes com o quadro Menezes Sem Filtro para analisar os principais assuntos da política nacional, internacional e aqui no nosso Amazonas. Muito bom dia, olá, Coronel. Dani, bom dia, já passou o meio-dia, boa tarde. Boa tarde. Você já almoçou? Eu ainda não. Eu também não, então é bom dia. Então é bom dia, né? Você aí de casa, já almoçou? Coloca aí no chat que a gente quer saber, que a gente quer ser próximo, né? Vamos manter essa ligação, comenta aí no chat, fala o que é que você tá achando, manda também sugestão de pauta. Fala, Dani, tu esqueceu de falar um assunto, mas fala esse. Comenta aí no chat, dá sua sugestão que eu quero saber, tá? Porque eu vou ler, a produção do Manhã do Foco vai ler, tá bom? Então fique à vontade. Coronel Menezes está aqui todos os dias no Manhã em Foco, com o quadro Menezes Sem Filtro. Fique à vontade também para mandar perguntas para o Coronel Menezes. Olha, Dani, eu vi aí a gasolina não parou de subir, esse mês já 2 vezes, né? Mas o nosso caso aqui, só lembrando esse fato para você que está aí nos escutando, uma boa tarde para você, que é o nosso internauta, tem a ver com a refinaria, né? A venda da refinaria, nossa refinaria não faz o refino, então nós tínhamos tudo para avançar nesse sentido e, lamentavelmente, o presidente do Sindipetro, que é o sindicato, falou que levou isso para alguns congressistas e eles fizeram vista grossa, né? E o outro ponto, né, que é lamentável, aí eu sou piloto, eu acompanhei esse acidente que teve realmente no final de semana, foi muito ruim. Com uma aeronave lá no Aeroclube, perdemos a vida do piloto, do instrutor e do aluno, né, que estava quase se formando. Realmente foi muito triste, mas vamos ver essa investigação, o que ela vai nos trazer de ensinamento. Agora, vamos falar de uma coisa boa. Política. Vamos falar de coisa boa, mas também tivemos uma notícia positiva para o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? A PGR se manifestou favorável à prisão domiciliar e o ministro Alexandre de Moraes deve acatar a recomendação. Eu lhe pergunto, a pressão popular venceu e Bolsonaro finalmente terá um tratamento digno? Bem, Bolsonaro finalmente terá um tratamento digno, isso sem dúvida nenhuma. E eu diria assim, não é uma pressão popular, mas é uma combinação de fatores, envolvendo principalmente a parte política, de que, o próprio ministro Alexandre de Moraes agora, com esse envolvimento dele, está sendo apurado, obviamente, né, no caso do Banco Master, com a esposa dele, com contratos milionários, ele está muito enfraquecido nesse momento, isso a gente tem que levar em conta também, né? E a própria saúde do presidente, que a gente já vem alertando aqui, chamando a atenção da população como um todo, vários movimentos em todo o Brasil, que o tratamento dado pelo ministro Alexandre de Moraes, porque isso nós já discutimos, é uma coisa pessoal, é uma perseguição política, eu diria, não do STF, mas sim do ministro Alexandre de Moraes com a pessoa do presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro. Então, essa combinação aí levou agora o ministro Alexandre de Moraes a pedir da PGR um parecer. Porque antes, ele já, no próprio despacho que ele recebia, Dani, ele já dizia não. Então, ele não pedia o pronunciamento da PGR, mas agora ele pediu. E a PGR deu um parecer favorável. Se você me permitir também, a você, internauta, eu queria que eu guardei isso aqui. Disse o Paulo Gonet, sem prejuízo de reavaliações periódicas do quadro clínico relevante e dos cuidados de segurança indispensáveis para a continuidade da efetiva aplicação da sanção penal de ordem segregadora, o parecer é pelo deferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária formulado em favor de Jair Messias Bolsonaro. Então é o seguinte, agora a bola volta para as mãos do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. A PGR já deu parecer favorável. Não é possível que ele vá negar.
aí vai ficar uma coisa muito pontual. Então, nós temos a esperança e a convicção que ele fará essa concessão e, com isso, a partir de agora, o presidente Bolsonaro terá, e ele concedendo isso, o ministro Alexandre de Moraes, uma prisão mais digna, uma assistência melhor, o que fará com que ele se recupere de uma maneira mais rápida, terá assistência da família, terá assistência de enfermeiros, de médicos, estará em casa o tempo todo ali sendo assistido, e é isso que a população brasileira espera, o mínimo de respeito com a pessoa do presidente Bolsonaro. Importante, né? Esse tratamento digno, né? Foi aniversário dele, 71 anos, então a idade, né? Bastante. A idade pesa, sim. E ainda falando sobre o Bolsonaro, mas agora sobre o Flávio Bolsonaro, né? Ele esteve no Nordeste esse final de semana, lançando a sua pré-candidatura a presidente da República. Eu lhe pergunto, o Nordeste do Brasil é igual ao interior do estado do Amazonas? Porque assim como lá, o interior do nosso estado sempre deu ampla maioria para os candidatos da esquerda. Por que esse fenômeno acontece? É por causa das condições de vida. O pessoal ideologicamente de esquerda entendeu que ele concedendo as famosas cestas básicas e auxílios e essa parafernália toda da máquina pública, aquelas pessoas mais necessitadas, ele tem um voto de cabresto de retorno. E a realidade, deixa eu lhe falar, isso é um ledo engodo. Quando você aceita exatamente esse tratamento e você limita ou impede que o seu filho tenha uma educação de qualidade, que ele possa realizar os seus sonhos. Ele só pode realizar aqueles sonhos de criança, de adolescente, que eu também tive um dia, quando ele tem um sistema de educação muito bom e que permite a ele decolar e ter o que a gente chama de mobilidade social. Por quê? Se você ficar recebendo benefícios do Estado e auxílios como um todo, o Estado te tira o direito de você sonhar. E o seu filho sem sonhos significa que a sua família vai ficar dependente para o resto da vida do Estado, do político. E isso a esquerda entende muito bem. E o que a gente quer para o Brasil e espera que o Brasil é um país que tem condição de ser potência no mundo, porque nós temos base territorial gigantesca, maritimidade, nós temos mais de 7.500 quilômetros de costa, nós temos uma unidade linguística e, pela base territorial que nós temos, a gente pode ter podemos ser o celeiro do mundo, que nós já somos, porque nós hoje alimentamos 1 bilhão dos 7 bilhões de pessoas no mundo. Então o Brasil tem tudo para decolar e a nossa missão neste ano é colocar Flávio Bolsonaro na presidência da República para que esse processo reinicie novamente. E antes de a gente finalizar o quadro Menezes Sem Filtro, essa semana será decisiva para as decisões políticas no Brasil inteiro. Quem fica, quem sai, quem muda de partido e quem permanece onde está. Dentro desse contexto, o senhor acha ainda possível que o governador Wilson Lima decida deixar o cargo e sair candidato ao Senado, e também o prefeito Davi Almeida desista da sua candidatura ao governo e permaneça na prefeitura? Olha, Dani, essa pergunta ela é muito pertinente. Hoje, segunda-feira, 23 de março, na próxima segunda nós estaremos aqui, se Deus nos permitir, né? Convida, falando da mesma coisa. Eu quero que você retorne essa pergunta, porque eu também estou envolvido nessa dança das cadeiras aí, entendeu? Todo mundo está procurando um melhor local para se viabilizar politicamente, e eu também não sou diferente disso. Agora, analisando a questão que você me perguntou do governador Wilson Lima e do prefeito, eu diria o seguinte, é minha opinião, não falei nem com o governador, nem com o prefeito e não tenho procuração de nenhum dos dois. Eu estou acompanhando os movimentos. Então, baseado nisso, o governador teve nesse final de semana lá em Parintins, no interior do estado, e ele declarou, olha, eu continuarei aqui o meu mandato, honrando o mandato que o povo do Amazonas me concedeu até o dia 5 de janeiro de 2027. Então, ele já declarou isso. Acho muito difícil ele voltar atrás no movimento que ele fez. Então, com relação ao governador Wilson Lima, eu já não tenho mais dúvida nenhuma disso.
Agora, com relação ao prefeito, que é a segunda parte da sua pergunta, eu também não tenho dúvida nenhuma que o Davi Almeida continuará sendo pré-candidato ao governo do Estado e eu vou argumentar. Em primeiro lugar, ele já disse que no dia 31 de março, declarou também nesse final de semana, que ele vai entregar a prefeitura ao futuro prefeito, que será o vice-prefeito atual, Renato Júnior. Então ele já falou que vai entregar. Então eu acho muito difícil ele também voltar desse movimento. Então o que nós temos que fazer? Aguardarmos a próxima semana. E nessa semana vai começar a dança de cadeira. Quem estava aqui vai para lá, quem estava lá vem para cá. E como ele foi para lá, eu vou para cá, e eu vou para cá, que eu vou para o outro lado. E assim vai. É a dança das cadeiras dos proporcionais, procurando, no meu caso também, um partido que melhor viabilize a sua chance de chegar ao Congresso Nacional ou Assembleia Legislativa, se for essa a vontade da maioria dos candidatos. Assembleia ou Congresso, na parte proporcional. E nós temos os majoritários, que é governo e Senado, a dança aí. Poderemos ter surpresas, pode ser que tenha candidato do Senado que desista, pode ser que entre outros candidatos, vão entrar com certeza candidatos menores. Tem muita surpresa ainda aí essa semana, mas segunda-feira a gente conversa mais. Vou deixar um spoiler aqui para a semana que vem. Combinado. Então, muito obrigada, Coronel, pela sua participação aqui no nosso Manhã em Foco. E nos vemos amanhã. Bom dia, ótima semana para todos nós. Deus nos abençoe. Selva. E assim nós chegamos ao fim do nosso Manhã em Foco. Para essas e outras informações, acesse o site foconofato.com.br e também deixe a sua sugestão no nosso chat. O nosso chat está liberado para você colocar sugestão de pauta, perguntas, pode ser para mim, pode ser para o Coronel Menezes, tá bom? Fique à vontade, tá bom? Siga as nossas redes sociais e também eu quero desejar uma ótima semana para você. Início de semana, segunda-feira, ótimo trabalho, ótimos estudos para quem vai estudar, tá bom? E até amanhã. Temos um encontro marcado de 11h45 a 12h15, de segunda a sexta comigo. Não perca, hein? Te espero amanhã.